Voltando à questão aqui, né, dessa figura, eu tenho que aproveitar para falar sobre isso, né? Essa figura, ela é uma figura bem interessante porque o que acontece? Eu coloquei os planetas aqui, né? Que isso é em referência ao curso de agricultura do Rudolf Steiner, mas é só sobre o calor vivo e o calor morto, né? Mas isso se enquadra na questão para a gente entender, né, duas coisas. A primeira, sempre a gente tem que lembrar que a força solar está em cima do solo e embaixo do solo. Sempre, 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 sempre. Ele está sempre apoiando em cima do solo e embaixo do solo. Então o Sol é a força muito grande. Ele é o mediador de forças. Ele está sempre no meio de tudo. Sempre. A gente vai ter que entender quando manejar uma planta, sempre em referência à força solar. Quando eu não consigo, né, como é que eu vou saber se é força solar? O certo seria calendário ou algum aplicativo, mas isso vai longe. Segundo fator é a gente fazer a observação que essa imagem ela foi feita para a Alemanha daquela época, né? A gente percebe que do lado de fora do solo estão as forças os planetas da cristalização, que é Lua, Mercúrio e Vênus, em referência ao nosso sistema de forças, né? Aqui a parte digestiva, que é a parte que tem as forças, eu digo femininas, né, para dar aquela noção, né? A parte de cima tem as forças masculinas, a parte de baixo as femininas. Ele fala até num livro, não me lembro qual, que ele mostra, né, essa força, né, que tem referência à digestão, né, aqui, né, e a parte circulatória tem em referência aqui o Sol, e depois tem a parte dos planetas do calor, né, que é a parte ali da cabeça, né. Então o que que acontece? A gente vai ter que entender que uma planta, quando a gente observa a planta, a gente vai ter que entender que a parte aqui do meio da planta, essa parte aqui do meio da planta é uma parte solar, é da circulação. Eu já fiz, um dia eu estava fazendo a poda em Leão, né? Uma coisa muito incrível isso. Eu estava fazendo a poda em Leão, e Leão é uma constelação muito solar. Não é para se citar a astrologia porque ela tem alguns erros de datas, mas o interessante é que na astrologia eles relacionam Leão como uma constelação solar, né? E a parte interessante disso é que nessa observação eu percebi que eu fiz a poda da planta. A planta, né, era um pé de uva, né? Eu cortei a estaca e dali a uma hora a estaca tinha gosma, uma gosma que é a gosma que é para formação de raiz, certinho aonde era parte de formar as raízes. Tem vezes que a gente poda a planta, ela forma a gosma em outro canto. Então, assim, para ver como ela estava concentrando a, a, a formação de raiz, onde é que era mesmo o tipo coração da planta, né? Então isso mostra que a planta vai por esse impulso, né? E o que que acontece? Quem é a boca na planta? São as raízes, ó. As raízes é onde absorve na planta. Se a gente olhar a planta, então as raízes são a parte de absorção na planta. E a parte que está do lado de fora, a gente tem as folhas, né, que são as trocas gasosas, que são em referência a Mercúrio.
né? Que a respiração, o crescimento da planta é em referência lunar, só que a lua, ela é a parte reprodutiva na planta. Ela tem a mesma parte que a parte reprodutiva, então a fecundação na planta tem referência lunar. Claro, é toda uma força em cima disso, é Mercúrio, Vênus que faz essa parte, mas a parte reprodutiva da planta é em referência lunar. Então a gente observa que a parte de baixo, aqui, dentro enterrada no solo, que é a parte solar, a gente tem a força da planta em questão de circulação. Então, se for a circulação, quando a gente corta as raízes da planta, ela vai perder seiva. A seiva que ela empurraria lá para cima. Então é por isso que não se deve deixar a planta muito grande com raiz curta. Sempre se deve encurtar a planta para ela ter um balanço da parte aérea e da parte baixa dela de circulação. Sempre. A planta, se ela não tiver raiz, ela não tem como sustentar a parte aérea. É a mesma coisa que uma pessoa que não consegue comer, ela vai definhar a parte do corpo. Por quê? Porque ela não consegue nutrir isso. Então a gente tem que sempre ter em mente isso. A planta, em geral, ela é como uma pessoa enfiada na terra. Olha os galhos da planta, ó. Olha os galhos da planta. É a mesma situação. Olha a flor da planta, ó. Então a gente tem que entender essa forma para a gente entender como é que funciona. A planta, ela é 90 graus, 180 graus de diferença do ser humano. Então, quando a planta ela tá assim, a cabeça da planta seria essa, ó. A parte da reprodução e dos braços da planta e da respiração da planta é essa. Então a gente vai começar a entender quando a gente para pensar e observar essa situação, a gente começa a entender como é que funciona uma planta. Como é que são os ritmos da planta. Essa figura é uma das mais incríveis que eu já vi. É uma figura que ela enumera de forma perfeita a planta. Então, se a gente não entender esse formato, a gente não vai entender a planta. Outro fator, claro, todo órgão no indivíduo é necessário, mas se tu tirar, por exemplo, uma parte do pulmão, a pessoa consegue sobreviver. Porque uma das partes que faz a circulação, que move o indivíduo é o coração. A mesma coisa na planta. Se tu tira uma folha, ela sobrevive. Agora tira esse miolo aqui para ver se ela sobrevive. Não sobrevive. Tu entendeu? Então a gente tem que começar a entender que a planta é como um ser humano, só que invertido. Invertido em 180 graus. E essa inversão, ela te mostra como é que são os manejos em geral. Entendendo essa forma, a gente vai começar a entender de forma clara como cultivar uma planta. A gente vai entender que a enxertia na planta segue a mesma coisa que uma enxertia no ser humano. Eu digo enxertia, mas por exemplo, quando ele se corta, tu tem que fazer a ligação dos vasos, dos nervos, tudo de volta. A mesma coisa na planta. Tudo é igual.
Só que assim, a planta é uma forma mais simplificada de um ser humano, né? Ou o ser humano tem uma evolução maior, melhor dizendo, né, do que a planta. Então, assim, a circulação da planta é uma coisa simples, é na casca a circulação. A subida e descida da seiva é na casca. O ser humano já tem uma circulação mais elaborada. Então a gente vai ter que parar para pensar nisso para começar a entender como é que funciona uma planta. Por que Rudolf Steiner ele fala que as melhores épocas de enxertia é do quarto crescente até a cheia? Porque do quarto crescente à cheia, a planta tende a subir mais água aqui, né? E no ser humano é o contrário, né? Como o ser humano é 180 graus, a tendência da pressão aumentar do quarto crescente para cheia é maior. As pessoas se irritam mais nisso. Então a gente observa que a circulação na cabeça, no quarto crescente, porque é 180 graus, né? Só que, claro, a pessoa está andando em pé, então as forças tendem a subir. Então, quando a gente para pensar isso, a gente começa a entender que tudo tem ligação, tudo é igual, tudo tem as mesmas forças, só que a gente tem que parar para observar essas forças. A hora que a gente parar para observar essas forças e entender que a gente precisa observar antes de agir, a gente vai melhorar o nosso manejo. Então, o segredo de tudo é a gente fazer essa observação na planta.